Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 26 de maio de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Cartas e Crônicas, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Humberto de Campos. Hoje nós vamos ler a mensagem 33, intitulado Anotação Simples. É uma mensagem curta, mas bem interessante, porque nós sabemos que quando Humberto de Campos era contemporâneo, né? Quando começou a psicografar, acho que se não me falha a memória, foram 3 anos depois da desencarnação dele, ele começou a psicografar. E lembrando que Humberto de Campos, ele foi um escritor muito conhecido, ele tinha inclusive uma posição na Academia Brasileira de Letras, então ele era muito conhecido, né, a escrita dele. Então, quando começaram as psicografias através de Chico Xavier, houve um burburinho muito grande dentro da literatura. Se fazia realmente, observava nele característica realmente de Humberto de Campos, mas nem todos conseguiram aceitar essa ideia. Então, esse texto de hoje ele vai estar dando uma resposta a um crítico da psicografia de Humberto de Campos, tá bom? Vamos lá, então? Vamos fazer a nossa prece de gratidão? Eu vou pedir para a Carlinha fazer a nossa prece. Amado Jesus, te agradecemos a oportunidade de estarmos aqui para aprender essas lições, para nos concentrarmos nas mensagens que aqui vamos aprender e que possamos tirar o melhor delas para a nossa vida diária, para a nossa caminhada, para nos iluminar no caminho. Ajuda-nos, Senhor, a compreender essas lições, sabendo que somos privilegiados por aqui estarmos e que possamos, nos momentos tormentosos, nas noites escuras, que possamos lembrar e vivenciar essas lições que são o nosso farol. Fica conosco, nos ilumina, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem, Carlinha. Então vamos, Aramita. Hoje nós estamos às 3, né? Então vai ficar sempre mais enriquecido o nosso estudo. Anotação simples. Entrevistado pela televisão, você, meu amigo, jornalista distinto, então você vê que ele está dando uma resposta, né? Por isso que o livro é Cartas e Crônicas. Jornalista distinto, afirmou que os escritores e poetas desencarnados estão transformando o Brasil numa grande necrópole, ou seja, um grande cemitério. E acrescentou, irônico: por que não se consagram os espíritos a outras atividades artísticas? Por que razão não vem Da Vinci pintar alguma tela que lhe marque a glória inconfundível como prova da sobrevivência? Leonardo da Vinci, ele reencarnou em 1452 e desencarnou em 1519. Foi arquiteto, engenheiro, cientista, anatomista, inventor, músico, poeta, entre outros, né? Então, pintor, o homem foi tudo, né? A principal obra dele, uma das principais, é Mona Lisa e A Última Ceia, né? Leonardo da Vinci. Mas vamos nos atentar ao período, 1452 e desencarnou em 1519. E ele diz: por que não se faz ouvido o gênio musical de Chopin nas sessões espíritas, atestando a continuidade da vida além túmulo? Chopin. Frédéric Chopin, ele nasceu em 1810 e desencarnou em 1849. Super jovem, né? Ele desencarnou. Músico polonês, radicado na França, um dos mais importantes compositores, tá bom? Vamos lá, 1849 ele desencarnou, Chopin. Entretanto, somente nós, os pobres escrevinhadores da vida carnal, em sua opinião, tornamos a arena física, padecendo pruridos de publicidade, famintos de evidência. E você, falando ainda ao jornalista, transbordando sarcasmo, termina a conversação sugerindo que o acervo de nossos avisos não passa de mistificação, ou seja, mentiras,
em que os médios, à feição de modernos pelotiqueiros, que são artistas populares que se exibem em circos e feiras, tá? Pelotiqueiros. Se fazem credores das atenções da própria justiça. Então, chamando de palhaços, né? Suas perguntas e considerações, transmitidas a milhares de telespectadores, ficaram no ar. E nós não guardamos a pretensão de a elas responder. Se estivéssemos aí, envergando ao teu lado o macacão de carne, achei tão interessante isso aqui, o macacão de carne, talvez lhe adotássemos o ponto de vista sem qualquer discrepância. Por isso mesmo, acatando-lhe a visão provisória, desejamos apenas dizer-lhe que não faltam artistas aqui, dispostos a enfrentar com mais amplitude e profundeza a pauta e o pincel, no sentido de colaborarem na sublimação da arte terrestre. Ou seja, tem quem queira escrever? Tem, muito. No entanto, escasseiam no mundo companheiros que lhes abracem o ideal de beleza e renúncia, aceitando a necessária disciplina para a consecução das obras que pretenderiam concretizar. É igual nós abrirmos um curso de mediunidade, nós vamos ter um alto número de pessoas para fazer o curso de mediunidade, mas raríssimo as pessoas que querem renunciar para melhor servir. Porque o trabalho, como ele fala aqui, da prática mediúnica, de ser médio ostensivo, ele exige de nós uma série de renúncias. Quem está pronto para renunciar? Quem está pronto para colocar a faculdade mediúnica em primeiro lugar? É isso que ele está dizendo. Quando ele diz, no sentido de colaborarem na sublimação da arte terrestre. No entanto, escasseiam no mundo, e quando os espíritos falam que é escasso, é escasso mesmo. É muito escasso. Companheiros que lhes abracem o ideal de beleza e renúncia, aceitando a necessária disciplina para a consecução das obras que pretenderiam concretizar, embora já existam no Brasil e no seio de outros povos, médios do som e da cor, edificando notáveis realizações que você desconhece. Ou seja, o trabalho já existe, só você que não conhece. Que é aquela grande história que nós temos de fazer qualquer julgamento sem ir verificar os fatos. Mas por que você está falando? Não, porque fulano falou. Não, porque é a opinião de ciclano. Mas você já foi lá ver? Você já foi pesquisar? Você já se mergulhou? Então, como é que a gente pode emitir qualquer opinião se nós ainda não procuramos as informações, se nós ainda não verificamos? E isso a gente viu muito na figura de Kardec. Quando se falava, ele como homem da intelectualidade, que se falava de forma ridícula das mesas girantes, né, o absurdo das mesas girantes, ele, quando ele foi convidado, ele foi desarmado. Eu quero ver o que é isso, vamos pesquisar, vamos ver. Então, quando a gente quer descobrir a verdade, a gente vai desarmado. Mas quando nós queremos nos permanecer na ignorância e na negação, a gente já vai armado para tudo. Então, o bom senso nos fala que nós devemos sim pesquisar, avaliar. Por exemplo, ele poderia aqui estar estudando, ele poderia aqui estar pesquisando, ele poderia ali verificar as psicografias, comparar com o que já tinha de Humberto de Campos, para poder ver. Mas para ele fica naquela zona, zona de conforto, e se acha no direito de ridicularizar, zombar e negar. Essa é a melhor forma de permanecermos na ignorância, né? Movimente-se, afaste-se um tanto da sua galeria de censor. Se a gente for pesquisar censor, gente, é alguém que tem a função de revisar ou analisar obras de arte literária para remover parte que ele considera imprópria, tá? Então é que ele diz, movimente-se, afaste um tanto da sua galeria de censor e procure-os. Procure quem? Os médios.
Encontrá-los-á fazendo o melhor que podem, sob a orientação de grandes inteligências desencarnadas que, naturalmente, apenas lhes confiam aquilo que são capazes de receber. Olha só, de grandes inteligências desencarnadas que naturalmente apenas lhe confiam aos médios aquilo que são capazes de receber, porque a gente sabe que o médium ele é um intérprete e nem tudo o médium tem capacidade de interpretar o pensamento do espírito. Por isso é que eles vão dar aquilo que o médium tem capacidade de interpretar. Quanto a nós outros, os que ainda escrevemos para resgatar os nossos pecados, então você vê que o Humberto de Campos faz um trabalho para tentar reaver o mal que foi feito, né? Perdoe-nos as páginas, agora despida de qualquer presunção acadêmica. Creia que, atualmente, não fazemos simples literatura. Mereceríamos o inferno se ainda aqui estivéssemos na condição de beletristas interessados na fama que os vermes aniquilaram. Né? Beletrista, se não me falar a memória, é a necessidade, né, de escrever belas escritas. Né? Achamo-nos em abençoada construção do espírito, utilizando os talentos da palavra, como um artífice que se vale dos méritos do tijolo para erguer o edifício humano. O artífice, gente, é o trabalhador, é o operário, né? Hoje chama até o artífice, que é o que a gente chamava do faz-tudo, né? O artífice que se vale dos méritos do tijolo para erguer o edifício humano. Intentamos, com isso, não apenas retificar nossas faltas, mas igualmente contribuir na edificação da justiça e do amor, da solidariedade e do bem, da responsabilidade e do entendimento entre as criaturas, para que a terra de amanhã seja menos conturbada que a terra de hoje. Buscamos simplesmente informar vocês que a morte não existe, e que o túmulo é uma espécie de cabina fotográfica, revelando o verdadeiro retrato de nossa consciência, a fim de que se habilitem nos padrões de Jesus a suportar as requisições do tempo. Para a execução desse tentame, desse trabalho, não dispomos de outro recurso senão escrever. E olhe que escrever não é tão indigno assim. Olha, ele dá uma... Né? Né? Você, com o seu respeitável título de católico romano, não poderá esquecer-se de que a primeira dádiva direta do céu aos homens, segundo a Bíblia, foi o livro dos 10 mandamentos, de que Moisés se fez o guarda irredutível, porque ele estava assim, por que vem só livros, por que não vem pintura, por que não vem música, né? E aqui ele reforçando, olha, o primeiro livro que nós recebemos foram os 10 mandamentos, né? E se um vaso sagrado da terra guarda a luz do Cristo para as nações, é forçoso convir que esse vaso é ainda o livro, arquivando-lhe a palavra de amor e luz. Desse modo, com todo o nosso respeito aos pintores e musicistas, desencarnados ou não, rogo-lhe não considere com tanto desdém os seus irmãos de letras. Esteja certo de que, em futuro talvez próximo, você estará pessoalmente em nossa companhia e sentirá uma vontade louca de apagar os seus erros escritos, né? Porque assim, esse que está criticando hoje, o então jornalista, não vai desencarnar? Já deve até ter desencarnado, né? E aí você disse assim, olha, vai dar uma vontade de você voltar e apagar muitas coisas que você escreveu, né? Ele ainda deixa medo, talvez próximo. Talvez próximo, é verdade, né? Nossa, mãe, né? E que você encontre uma criatura consciente e caridosa que o ajude mediunicamente na piedosa empresa. São nossos votos sinceros, porque, sem dúvida alguma, ao nosso porto de surpresa e refazimento, o barco de sua vida, hoje ou amanhã, chegará também. Né?
É isso que eu digo. Às vezes as pessoas se aproximam. Ah, mas eu não acredito. Eu digo, calma, não se preocupa não. Você vai desencarnar e você vai lembrar dessa conversa que tivemos aqui, né? Então, todos nós iremos desencarnar e iremos entender a realidade da vida espiritual. Foi bom, minhas irmãs? Que bom, né? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? A gente sabe que o médium ele é um intérprete e nem tudo o médium tem capacidade de interpretar o pensamento do espírito. Por isso é que eles vão dar aquilo que o médium tem capacidade de interpretar. É isso que eu digo. Às vezes as pessoas se aproximam. Ah, mas eu não acredito. Eu digo, calma, não se preocupa não. Você vai desencarnar e você vai lembrar dessa conversa que tivemos aqui, né? Então, todos nós iremos desencarnar e iremos entender a realidade da vida espiritual. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então, assim, agradecemos a Deus, nosso Pai, agradecemos ao nosso Mestre Jesus por mais uma oportunidade que nos foi dada de estudo e de reflexão. Graça te damos, Senhor, que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.